A luta de classes deve estar acima da luta identitária. Quem concorda pode vir. Então, quem discorda pode vir. Então, bora! Tô dizendo, velho, tô dizendo. Certo. Eu entendo que a luta de classe ela não pode vir antes da luta da comunidade, antes das nossas pautas, porque se a gente não preenche essa conquista, se a gente não conquista os nossos direitos, a gente vai empurrando com a barriga e no final das contas a gente chega até uma revolução, mas e os direitos que a gente precisava conquistar ali? Então acaba que de certa forma a gente cria uma marginalização em cima de uma estrutura hierárquica durante ali, estou falando sobre um começo de um socialismo, ignorando as necessidades da comunidade, a gente acaba não esvaziando a pauta, mas a necessidade que a gente tem desses direitos, porque querendo ou não, sendo ou não sendo, dentro de uma revolução, nós sempre vamos ser um grupo marginalizado por ser um grupo minoritário. Oi gente, prazer, eu sou River Watt, eu sou militante de esquerda radical, sou anarquista bacunista atualmente, produtor musical, e eu acho que hoje a gente vai ter uma conversa gostosa, uma conversa muito prática, porque sendo de esquerda e entendendo que existem problemas dentro da esquerda, a gente precisa compreender que em sentido de ser um revolucionário ou pensar como um revolucionário, a gente ainda precisa colocar em pauta pessoas que precisam de seus direitos como prioridade no momento. Eu acho que vai ser uma conversa sensacional com pessoas sensacionais. Então, da forma que eu vejo, quando a gente cria hierarquias de lutas, a gente começa a incorrer num problema, porque eu entendo a luta de classe como aquele momento em que a gente tem a união da população para realmente causar uma revolução, para realmente chegar a um fim, a um bem-estar comum. Só que quando a gente coloca a luta de classe acima de todas as lutas, quer dizer o seguinte, a impressão que passa para mim como uma militante LGBT. Olha só, eu te quero na minha luta como uma trabalhadora, como uma proletária, eu te quero aqui, mas a tua luta, aí tu me desculpa, aí o movimento de vocês não está na mesma importância. Só que o que acaba acontecendo? Os direitos da população, e aí eu não estou falando só LGBT, estou falando de qualquer corte social minoritário, está sendo afetado antes da gente chegar no ponto em que a gente consiga ter um movimento propriamente revolucionário. Então, se a luta de classe, se as pessoas que já defendem a luta de classe não olharem para cortes sociais que são atravessados antes da luta de classe e dar importância, como que essas pessoas vão se alinhar, vão estar junto na luta de classe? Porque daí dá aquela perspectiva de tipo assim, beleza, se tu não está agora, o que me garante que tu vai estar depois? Atingimos uma questão revolucionária. O que me garante que a mesma opressão que eu sofro hoje, dentro do sistema capitalista, não vai ocorrer agora em um outro sistema? Então, a minha questão toda é assim, não deve haver a hierarquização das lutas, e sim um entendimento de que todas as lutas elas são coletivas e que a gente tem, para atingir um bem-estar social e para a gente ter realmente uma luta de classes, a gente tem que olhar para todos os cortes sociais e entender as necessidades específicas para que a gente tenha aliados nessas lutas de classe. É assim que eu vejo. Oi pessoal, eu sou a Michelle Astrava da Vida, sou militante LGBT e gestora de tecnologia da informação e hoje eu estou aqui num debate com pessoas de esquerda, com pessoas LGBTs de esquerda, em que a gente vai estar falando muita coisa sobre o que a gente pode melhorar na esquerda, o que não está legal, o que a gente precisa realmente mudar e também entender a perspectiva de cada lado político. Na minha visão, a esquerda não é perfeita, mas pelo menos hoje é alguém que não visa violar os direitos das pessoas. E quando viola, a gente tem que criticar. E eu estou aqui para isso hoje, espero que vocês gostem do debate, acho que vai ser muito legal. Então, eu acho que a luta da classe trabalhadora precisa necessariamente estar combinada com a luta dos chamados setores identitários. Eu nem gosto muito desse termo. Eu diria que quem é identitário hoje no Brasil é a extrema-direita, que se organiza por identidade nacional, de família, inclusive uma identidade heterossexual, cis-normativa. Mas tem que estar combinado porque a fonte, a origem da nossa opressão é a mesma. Eu identifico que o capitalismo é a raiz de todo o mal, o capitalismo é o responsável por fazer a vida das LGBTs um inferno, a vida da classe trabalhadora um inferno. E, gente, a classe trabalhadora é LGBT, a classe trabalhadora é feminina, é negra. Essa ideia de que a gente é minoria, isso é uma ideia que eu acho que, inclusive, serve muito a quem
manda no mundo, porque faz com que a gente ache que nós não temos o poder e a força para enfrentar eles, porque a gente é muito marginalizado. Olhemos para o Brasil. O Brasil tem uma maioria de negros, por exemplo. Não é verdade que a população negra é minoria. População feminina, digo, é tão numérica quanto a população masculina. A gente poderia ver os dados, de fato, da população LGBT, mas, inclusive, tem crescido as pessoas que se autodeclaram LGBTs, que se identificam como, com outras identidades, orientações sexuais distintas. Então, essa ideia de que o trabalhador, ele é o operário, branco, cis, bigodudo, barrigudo, isso é uma ideia lá dos anos 80, que eu acho que nós precisamos, assim, abominar. Agora, qual o problema? Tem partidos e organizações de esquerda que se ancoraram ao longo da história nessa concepção. E alguns seguem se ancorando até hoje. Identifica trabalhador como uma coisa e LGBT como algo de fora da classe, entendeu? É interessante a gente desdobrar isso aqui no debate, mas eu acho que a vertente stalinista causou uma destruição tanto teórica quanto política nesse terreno. Tem uma origem teórica para você entender por que essa galera se embasa no marxismo para dizer que... polêmicas aqui entre nós. Para dizer que classe trabalhadora é mais hierárquica. Tem uma origem teórica, que eu evidentemente não concordo, acho que é uma subversão do marxismo, mas é um debate a ser feito. E tem também uma origem política. Se a gente vai observar o que foi a União Soviética, o que foi Cuba, inclusive, foi um retrocesso para as LGBTs, não o início da União Soviética, que aí acho que é algo para a gente se inspirar, mas depois. Então, digo, eu entendo por que as pessoas fazem essa confusão, porque tem gente da esquerda que perpetuou e disseminou essa confusão, mas acho que nós precisamos entender que a classe trabalhadora hoje ela é trans, ela é não binária, ela usa pronome neutro, esse negócio de pronome neutro, linguagem neutra, é coisa de acadêmico, isso é uma mentira e nós precisamos desmistificar essas coisas. Salve gente, eu sou Mandy, pré-candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSTU, que é um partido comunista, trotskista, porque a gente entende que o Trotsky é quem leva adiante o legado do Marx e do Lenin. E nesse debate hoje, estou muito animada, porque acredito que vai ser uma conversa muito respeitosa com pessoas que eu admiro. A gente vai fazer certamente a crítica, e podem esperar da minha parte a crítica, em especial ao stalinismo e à esquerda capitalista relacionada ao governo Lula no Brasil e aos governos ditos progressistas que não levam adiante as pautas das LGBTs. Eu sou pansexual e é isso aí, vamos para o debate. Bom, eu entendo que existe uma dicotomia fundamental quando a gente vai falar sobre identidade e movimento comunista, movimento socialista e suas organizações, porque eu acho interessante que a gente separe o que é identitarismo e o que é luta anti-opressões. Porque identitarismo, dentro da concepção que eu estudo, parte da ideia de tornar as nossas opressões um produto. Então, eu crio a solução através da organização do trabalho. Então, eu crio um problema que só é possível dentro da estrutura do capital e eu te vendo a solução desse problema. Exemplo da transfobia. Eu crio o problema mulheres trans e eu vendo o problema a solução cirurgias plásticas, óleo industrial, silicone nos seios, enfim, mega hair. Eu te vendo a solução do problema que eu criei. Então, acho que um movimento LGBT que se organiza a partir da luta identitária é um movimento que está fadado a tornar a nossa luta um produto que pode ser consumido, e quem não pode consumir o produto é quem se ferra lá na ponta. Agora, eu também acredito que o movimento comunista precisa fazer a crítica a si próprio e se estruturar a partir das lutas anti-opressões no Brasil, porque a gente não consegue falar sobre a estrutura do capitalismo na América Latina, mas no Brasil, sem falar do atravessamento do racismo, sem falar sobre a escravidão, sem falar sobre como a organização do trabalho é posta a partir da organização sexual do trabalho. Então, existem as mulheres, existem os homens, existe a família nuclear e existe tudo que surge a partir daí, que talvez seja a origem da homofobia, e a origem de algumas outras opressões. A respeito das experiências socialistas, eu vou pegar um gancho do que a Mandy disse, da experiência soviética, eu acho que a experiência cubana, inclusive, foi corrigida, e, enfim, Cuba é um país que é muito avançado nas políticas LGBT, Cuba reconheceu seus erros, Fidel Castro reconheceu seus erros, mas também acho que a gente precisa avaliar
junto com a nossa crítica, o período histórico que aquilo se dá e o que estava acontecendo nos outros países do mundo, nas periferias do capital, na própria organização do capital ou dos estados anteriores ao capital, considerar que uma sociedade é gestada por outra sociedade. Enfim, acho que existem uma série de complexidades nesse discurso e que isolar tudo isso ao stalinismo é um erro de avaliação do próprio período histórico. Oi, gente, eu me chamo Amanda, sou militante do movimento comunista, trabalho com proteção social especial e hoje eu vim defender que a única forma de alcançar a emancipação real do movimento trans, da comunidade LGBT, é através da luta socialista e através da organização de classes e da força de trabalho. Eu já tenho até uma Já coisa tem bastante coisa pra falar. Nossa. É que não... Gancho em cima de gancho. Então tá, eu vou abrir os 30 minutos Show. aqui. O que eu acabo vendo, especialmente quando a gente usa o termo identitarismo, né? Toda a luta que de alguma maneira é anti-opressão hoje, ela é taxada de luta identitária. Isso acontece na direita ou na esquerda. E aí, como a Mandy até citou, a direita hoje é muito identitária. Ela é tipo, eu sou bolsonarista, eu sou Deus, Pátria e Família, família é isso, o núcleo familiar que existe é aquilo. E isso tem também uma base muito religiosa, até porque a gente foi invadido por um país que forçou uma religião na gente, né? Então a gente começa pelo fato de que alguém vem, a gente tem riqueza, eles vêm roubar nossas riquezas e aí enfiar a goela abaixo a cultura deles na nossa população. Então, por exemplo, quando eu vou lá e estou travando uma luta para que o casamento LGBT seja reconhecido na forma da lei, como é no Código Civil para pessoas cisgênero heterossexuais, isso é taxado de luta identitária, mas eu estou falando de um direito fundamental básico previsto na Constituição e no Código Civil, né? E aí, por que essa luta é identitária? Por que ela é chamada de identitária se existe uma opressão do sistema que diz assim, essa pessoa LGBT, ela só tem o direito de casar hoje porque houve um entendimento de juristas que ela pode casar. Mas se o Congresso Nacional, hoje dominado pelo homem branco, o bigodudo, aquele identitário da direita, decidir que esse casamento não é legal, eles podem. E aí vai ter que vir um STF e determinar que isso é um ato inconstitucional. E aí qual vai ser a crítica dessa direita identitária? Ah, o STF está legislando. Então a gente vive uma coisa que toda vez que a gente fala de uma luta de opressão que ocorre, é pauta identitária. É tratado como descartável, sabe? E isso eu acho muito ruim, porque daí quando a gente vai falar, vamos falar de direitos reprodutivos, vamos falar de aborto, vamos falar de saúde pública de pessoas que gestam, vamos falar de todos esses assuntos. Luta de classe, gente. Vamos acabar com... Tipo, mano, entende que existem cortes da sociedade que vão ser atravessados antes de tudo isso e que direitos básicos vão ser violados. Quando uma mulher corre o risco de não poder fazer um aborto, e como aconteceu nos Estados Unidos, e que a gente tem mulheres que morreram de sepse porque precisavam abortar e não havia uma autorização legal, como que a gente vai dizer que lutar por isso a gente vai tratar como uma luta menor, né? Michele, eu entendo de onde vem esse discurso, assim, é muito discurso que o movimento Somos fazia aqui no Brasil, né? E aí o movimento Somos racha, inclusive, né? Justamente por conta desse afastamento teórico. E eu entendo que a luta pelo casamento igualitário é fundamental para a comunidade LGBT, a gente precisa, né, falar sobre as nossas relações, mas eu também entendo que a discussão precisa ser antissistêmica. Ela não pode partir, não deve partir do sentido de, olha, como eu sou bonzinho e como eu posso construir uma família dentro do capital. Eu acho que a luta precisa ser sobre contestar a própria organização da família, para que serve a família, quais são os interesses da organização do núcleo familiar, porque não existe forma revolucionária de se pensar família para mim. Não existe forma de se pensar uma família LGBT, não existe forma de se pensar uma família trans. Eu acho que porque família é um modelo pronto. Família é homem e mulher reproduzindo a força de trabalho, né? O Engels, ele tem um livro em que ele fala a respeito disso, né? Sobre organização da força de trabalho e reprodução da força de trabalho. Então, o núcleo familiar, ele serve dentro do capitalismo para fazer a manutenção da força de trabalho da classe trabalhadora. Só uma perguntinha nisso. Quem foi no Brasil que estruturou essa família? Como é que era a família dos povos originários, por exemplo? Excelente, porque eu venho de contexto aldeado, né? Eu sou uma pessoa indígena. Então. E aí, por exemplo, a forma que a minha família se organiza
enquanto família, é pensada de outras formas. E eu sei que isso é só a minha identidade dentro de uma série de povos. Mas, por exemplo, eu conheço povos indígenas que se organizam enquanto família como afeto parental em grupo. Então, a criança é responsabilidade de toda a aldeia, não da mulher. E aí, gênero e sexualidade vão se dar... Isso é uma demonstração de que a construção da família é um construto de um pensamento social, não é necessariamente um braço do capitalismo. Nossa. Eu vejo, o meu problema no Brasil é que a família que nós temos hoje, a estrutura que nós temos conhecida como a família que tu apontou, ela vem da invasão do Brasil. Ela não ocorre antes disso. Essa estrutura familiar, basta tu abrir uma Bíblia. É lá que vai estar essa estrutura familiar. E a nossa legislação, apesar de reconhecer uma separação de Estado e religião, efetivamente não a tem. Então, por isso que eu digo que às vezes assim, quando eu estou lutando para mudar isso, o sistema que parte de uma base religiosa, eu estou de uma maneira batendo contra o sistema para mudar o sistema. E se eu não consigo simplesmente implodir o sistema se eu não quebrar partes dos alicerces dele. Porque a ideia não é implodir, para mim a ideia é superar o sistema. Não, beleza, mas o que eu estou dizendo assim, ele tem toda uma construção hoje que precisa ser desfeita. Sim. A gente não consegue desfazer ela de maneira integral e imediata. A gente precisa pontos a pontos. E esses pontos passam pelos cortes dessas identidades. Eu concordo contigo, eu odeio falar dessa maneira, tá? Mas passam por essas identidades que sofrem opressões específicas. E aí quando tu começa a minar o modus operandi dessa sociedade, tu vai aos poucos desconstruindo isso e superando. É como se fosse um desenvolvimento de software, minha área. Tu vai estabelecendo marcos. Conquistei isso, conquistei aquilo, para que tu chegue no final e diga, beleza, venci o sistema. Agora, se tu tentar vencer de forma única um bloco do sistema, é uma luta que tu sabe por onde que eu começo, sabe? Ela fica assim, eu aponto o problema do capitalismo, mas como que eu destruo cada pedacinho, né? Deixa eu só fazer uma consideração, pegando uma coisa que você comentou lá no início e já entro nisso. Claro. A gente vai usar o termo identitário aqui, mas eu entendo que hoje ele é um termo utilizado de maneira pejorativa. Mas eu acho que a direita é identitária porque a direita mobiliza ao redor de identidades, uma identidade religiosa, uma identidade nacional, uma identidade de gênero, inclusive. Qual que é a questão? É que não é reconhecido como identitário porque a norma deles é o que já é o padrão da sociedade. Então, ser hétero não parece você debater identidade porque já é o normal de ser, por exemplo. Por outro lado, eu também acho que tem uma vertente da esquerda que a gente poderia chamar de identitária, que é a galera que explica a sociedade através das identidades e das vivências de cada identidade. E eu acho que é muito fundamental a gente ir cada vez mais a fundo para ser capaz de abarcar as vivências das distintas identidades, a identidade indígena, a identidade trans, todas as identidades, culturas, etc. No entanto, uma vez que a gente observa, entende o mundo desde essa perspectiva, eu acho que a gente perde a noção daquilo que nos unifica. E o que nos unifica na sociedade? É que nós estamos todos sendo explorados e oprimidos por um mesmo mal. Aí entrando no negócio da família, eu acho que eu concordo, na verdade, que o problema da família brasileira tem uma origem na colonização, com a imposição de uma religiosidade específica. Essa é uma característica particular nacional, mas tem um embasamento comum em relação ao que é a família nuclear hoje no capitalismo, no Brasil e no mundo, que tem a ver com uma família que precisa ser monogâmica, em que a mulher precisa ser submissa. Por quê? Porque o sistema precisa conseguir reconhecer o direito de herança, logo a mulher, para a mulher comprovar que o filho é do cara, você precisa da monogamia. Tem que ser patriarcal, porque você vai transmitir os bens que o cara produziu e reproduziu na vida, através da linhagem da família e tal. E isso é uma forma de organizar as famílias necessária ao capitalismo para você poder levar adiante a propriedade privada. Então, nesse sentido, no Brasil tem particularidades, mas a família como um todo, no mundo capitalista, ela se estrutura de uma forma que eu acho que nós podemos ir subvertendo. Claro. Eu acho que nós podemos ir questionando qual que é o problema. Eu não acho que a nossa libertação, a nossa emancipação enquanto LGBTs, ela vai vir de uma escadinha da gente ir conseguindo direitos sociais. Por quê? Porque a classe dominante não vai deixar.
Porque hoje no Brasil, no mundo capitalista, rapidinho, a gente conquista uma coisa, no ano seguinte eles retrocedem. A gente conquistou o aborto nos Estados Unidos. No ano seguinte muda o governo, retrocede. A gente conquista a diminuição da passagem do transporte público no Brasil. Depois eles retrocedem. A gente conquista uma série de coisas. Digo, tudo no capitalismo é efêmero. Depende da nossa luta. A gente vai ter que estar em luta permanente e constante para o resto da vida para a gente ir conseguindo essas coisas. Mas se a gente vai lutar o tempo inteiro, vamos até o final nessa porra, destruir o sistema, entende? Que é a origem de todos os males, inclusive deste modelo de família, que é o modelo de família que não abarca as identidades LGBTs. E é daí que eu vejo o problema. Por exemplo, você citou a Roe v. Wade. A Roe v. Wade, ela não caiu do dia para a noite. A gente conquistou o direito e ele foi crashando. Por que ele foi crashando? Porque foi sendo ignorado. A questão principal da gente ter essa quebra dos direitos é a gente conquista aqui e ignora que ele pode ser derrubado. Conquistou, já deu certo, vamos deixar de lado e ver outra coisa. E enquanto foi deixando de lado, foi entrando outras até entrar a Dobbs v. Jackson, que foi o que derrubou a Roe v. Wade. Eu entendo essa questão da família nuclear, ela realmente é construída assim, eu concordo com isso. Quando eu falo que a família ela não é necessariamente um braço do capitalismo, eu estou falando porque nós conseguimos construir uma família diferente. A gente não precisa viver dentro desse sistema, a gente consegue reverter esse sistema. Só que aonde que está o problema? A gente conquista o direito, a gente ignora que essa conquista pode ser derrubada. A gente conquistou aqui, beleza, guarda aqui e vamos. Nós quase perdemos o direito ao casamento civil. Eles votaram, estavam tentando votar para derrubar o casamento civil. Estão tentando votar, como sempre está entrando PL, para derrubar os excludentes de licitude de aborto que a gente tem no Brasil. Então, esse é um dos nossos principais problemas. Posso só fazer um comentário? Na questão do casamento LGBT, caso alguém não esteja ciente, na comissão do pastor Eurico, quando foi votado esse tema, foi aprovada na comissão dele a proibição do casamento LGBT, tá? Caiu posteriormente, mas olha para você ver que mesmo a gente tendo o direito civil para o entendimento, uma comissão da Câmara, formada por parlamentares, conseguiu aprovar a proibição do casamento, que não seguiu, não se tornou efetivamente uma lei e tal, mas houve uma sinalização muito forte de que isso está lá. E aí, eu acho que a Mandy falou de direito de sucessão também. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa não mono. Imagina, hoje meu relacionamento, apesar, ele tem uma estrutura monogâmica, mas eu sou uma pessoa não mono. Imagina se daqui a pouco meu relacionamento for com 2 pessoas, como é que funciona o direito de sucessão entre 3 pessoas LGBTs? No modelo atual, que sim é baseado no capitalismo, mas que vem de base bíblica. Eu acho que, até o River e eu, a gente tem muito essa questão, por sermos, eu sou bem ateísta, mas por sermos pessoas que estudam, isso a gente vê a opressão que a religião gerou e que daí meio que se alinha com o capitalismo e nos atravessa. É tudo combinado. E nos atravessa de um jeito que a gente fica, puta que pariu, velho, o que eu faço agora? Eu entendo que a discussão fundamental que atravessa toda a comunidade LGBT é a discussão da organização do trabalho. Eu acho que uma discussão que nós fazemos muito na internet, você e eu, Michele, que é o que eu acompanho muito, é o lance da comunidade LGBT e empregabilidade de pessoas trans. Sim. É mentira que a comunidade trans está, em sua maioria, desempregada. A gente está reproduzindo força de trabalho sexual desde que o mundo é mundo. E isso é interesse do capital, porque dentro da organização posta da família nuclear, existe o lugar da mulher, é uma organização dual, existe o lugar da mulher e o lugar da puta. E quem é a puta? A puta é a mulher trans, é a pessoa negra, a mulher indígena. A gente precisa se organizar a partir do trabalho, porque a gente não pode ignorar, por exemplo, o fato de que a maior parte da comunidade LGBT, especialmente os homens gays, mulheres lésbicas e pessoas bissexuais, hoje ocupam lugares de trabalho como telemarketing, vendas, varejo. São todos os empregos que estão na base da produção da organização do capitalismo. E aí a gente não pode considerar também um simples acaso que exista um estado de bem-estar social no centro do capital. Não é uma coincidência que o Canadá tenha alcançado, por exemplo, um estado de bem-estar social assustador para pessoas LGBT, enquanto a periferia do capital continua produzindo recursos e subsídios para que o Canadá consiga ser o centro do capitalismo. Então, enfim, a organização da própria educação é atravessada por trabalho, então a educação vai ser sucateada quanto mais a periferia do capital você se localiza. E aí, se você
coloca uma lupa nessas realidades. E você pega, por exemplo, o estado de São Paulo. Quanto mais você se afasta do centro de São Paulo, mais precarizada é a educação. E isso não é um acaso dentro do capitalismo. Isso é interesse do capital, porque quanto mais iletrada é a classe trabalhadora daquela região, mais ela vai executar o trabalho braçal, mais ela vai para o campo e mais ela vai reproduzir. Mas você forma massa de manobra. Mas aí, se a gente lembrar do tema que a gente está discutindo, que é a luta de classe estar acima da luta identitária, eu acho que, de novo, é um termo horrível, mas vamos manter ele. Eu sempre entendo assim, que a gente tem que reconhecer esses problemas, mas a gente precisa eliminar essa hierarquia. A gente precisa, por exemplo, você citou o Canadá. A vida de uma pessoa trans no Canadá é infinitamente melhor que a vida de uma pessoa trans no Brasil, em várias questões. Eu tenho uma amiga trans, sem citar nome Mas específico, é possível que todas as trans do mundo viverem como as trans do Canadá? Não, por causa do capitalismo, por causa da religião, porque o sistema, ele meio que cagou para você, entendeu? O sistema, ele se movimenta e ferre-se se você está sendo violado seus direitos. Mas como que parte, por exemplo, essa opressão do capitalismo em cima da trans sem a base da religião? Porque, por exemplo, se a gente pegar Dubai não é cristã, mas também tem uma base religiosa muito forte, é muito forte no capitalismo. E como que a opressão de população trans se dá lá? Através da religião. Então a religião, ela vem influenciar o próprio sistema capitalista em como ele operar em cima daquela população que deve ser descartada. Então uma pessoa trans que chega hoje em Dubai pode sair presa. Por quê? Porque é uma questão da religião. Não necessariamente foi o capitalismo que determinou, vamos prender essa pessoa. A religião determinou e o sistema capitalista, como concorda com essa força da religião, vai lá dizer assim, beleza, fechou. É violação de direito humano? Caguei, é a minha cultura, entendeu? É assim que funciona. Essa, inclusive, é uma das principais críticas de Bakunin em Deus e o Estado. Ele mostra como o Estado utiliza a visão da religião para poder empregar a população e colocar esse pensamento de cabresto. E, inclusive, pegando esse gancho, o principal problema hoje com a comunidade LGBT no Brasil é a religião. Se a gente extingue a religião, não existe um parâmetro para preconceito. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. Eu só não contraponho religião e capitalismo, num sentido que eu acho que fazem todos parte do mesmo sistema de dominação. Fazem, eles são. Essa é a crítica de Bakunin. Bakunin ele tem um livro chamado Deus e o Estado. É a junção. Bakunin ele faz uma visão assim no livro dele, onde ele coloca o Estado como Deus. Sim. Então, quem nos legisla hoje seriam os nossos pastores, é eles quem impõem essa ideia. E quando você junta o capitalismo da religião, é a forma mais fácil de você arrastar uma população, porque você adoece mentalmente todos aqueles que você entrega um livro de normas que vai pregar basicamente milênios de história. Eu vejo que a religião ela tem um papel muito fundamental para o capitalismo, porque ela dá sentido para a vida das pessoas. E é importante que o principal produtor de sentido seja um que diz para todo mundo se resignar com as coisas como são e esperar sua redenção num mundo posterior. É isso, não se revolte, apenas aceite as coisas como são, sei lá, reze. Claro, as religiões são distintas, mas, no geral, todas elas perpetuam essa ideia de... a nossa redenção não está nesse mundo, ela vem num plano espiritual, num plano místico. Então, eu acho que, as religiões não são as únicas produtoras de sentido, de vida, de visão de mundo, mas são um braço muito fundamental do capitalismo. O cristianismo, ele é tão incisivo nessa ideia da construção do Estado para poder carregar essa massa, que existe um livro de Romanos, se eu não me engano, um escrito paulino, onde ele fala que você tem que respeitar com todo o seu glamour a sua autoridade da terra. Só que essa autoridade só é respeitada se elas fazer o quê? Respeitar a autoridade bíblica. Ele fala que você tem que respeitar qualquer autoridade, mas daí como é que quebra esse preceito? Não, ele não está seguindo o capítulo tal, ele não está seguindo coisa tal, então a gente não pode respeitar. E a mesma coisa foi feita, tanto para a autoridade que a gente fala, por exemplo, presidente, etc., e a mesma coisa serviu para a escravidão. Você tem que respeitar, em Efésios ele vai falar, você tem que respeitar o seu senhor, seja ele bom ou seja ele mau, porque você está respeitando e vocês servem o mesmo Deus. Então, esse parâmetro ele vai se criando e fica mais fácil de carregar, porque ele já coloca a ideia, olha só,
a sua autoridade, ela está seguindo isso aqui? Então você tem que respeitar. Independente, você tem que respeitar. Não está seguindo? Então agora você cai em cima. É isso. É que biblicamente toda autoridade é apontada por Deus. Sim, toda. Você entende que toda autoridade, falando dentro do modelo capitalista, a religião diz, é apontado por Deus, entendeu? Então, se tu te voltar contra, tu tá te voltando contra Deus. E como tu citou Efésios, em Efésios, inclusive, depende da versão que é escrito, uma diz, escravos respeitem os seus mestres, inclusive os cruéis, e eu tô falando das traduções para o Brasil, e outras dizem, servos respeitem os seus mestres, inclusive os cruéis, para dar aquela coisa mais leve. Mas você vê que o próprio texto da Bíblia ordena a sociedade para fazer isso. E aí a gente pega, eu acho muito engraçado que teve um debate há pouco tempo em que citaram isso daqui, qual é a divisão de classe social que existe no céu? Porque, tipo assim, não parece mais comunista o céu do que aqui? Então, meu amigo, por que você está esperando lá, velho? Por que você não está aqui? Uma Construindo contribuição. isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma crítica materialista à organização das igrejas e do cristianismo, que é a religião predominante no Brasil, nas periferias do capitalismo em seus grandes estados. A gente não pode ignorar que existem mais igrejas numa comunidade do que CRAs, do que CREAs, do que serviços da assistência do Estado. Escolas até. Sim, porque e o que fazem essas igrejas? Essas igrejas, elas arrecadam cestas básicas, elas fazem ações sociais, elas movimentam arte e cultura nesses territórios. Então, eu acho que é intuitivo que as igrejas tenham tanto papel de organização social e força política dentro das comunidades, porque no fim é a igreja que está matando a fome daquelas pessoas arrecadando cestas básicas. Ele dá um ar de salvador. E é isso Sim. que arrasta tanto o público, porque quando você observa ali, pegando essa visão mais periférica e entrando num parâmetro de onde eu cheguei a trabalhar. Trabalhei, dei aula de canto num tempo numa igreja e a sensação era a seguinte, não chegava nada lá, não entrava nada lá. Era muito difícil de entrar qualquer coisa lá. Não, mas a igreja está dando isso. E é por isso que eu estou indo. Eu estou indo lá porque eu ganho isso, eu estou ganhando de Deus. Cadê o Estado me ajudando agora? Eu estou ganhando de Deus. Por que eu preciso disso? Eu não preciso entender o seu movimento, quem está me ajudando é Deus. E aí você vai ver quem é que está ajudando. A gente faz uma doação aqui, por exemplo, você pegou ali, um sacão de roupa. Entrega para doação, entregou para a igreja. Não foi a Amanda, a trans, que se propôs a juntar tudo que ela pôde doar. Foi a igreja. E é aí que constrói esse pensamento. Ô, gente, mas, assim, eu acho que a história da religião ela é tão imbricada com a história da dominação e dos donos do poder que a gente nem consegue mais dizer a família é assim por conta da religião ou a família é assim por conta do capitalismo. Digo, eu encaro tudo como coisas que já estão tão interrelacionadas que fazem todas parte do grande sistema de dominação. Por exemplo, na época do feudalismo, a igreja cumpriu um papel fundamental para legitimar a classe dominante, porque eram quem? Os escolhidos de Deus. Hoje em dia, mudou essa perspectiva, mas ainda segue a teologia da prosperidade, né? Quanto mais você se esforça, mais mérito você tem através do seu trabalho, mais você se aproxima de Deus. Inclusive, uma perspectiva que se aproxima muito da extrema-direita hoje é muito perigosa. Digo, a religião ela vai reformulando as suas narrativas de acordo com cada momento histórico para se combinar com a forma de dominação do próprio capitalismo. A grande pergunta é, tem como acabar com a religião sem você enfrentar o sistema de maneira mais profunda? Esse sistema, não estou falando só as formas de trabalho, estou falando esse modo de dominação em que existe uma classe dominante e existe uma classe dominada. Eu acho que a gente precisa enfrentar a religião e justamente por isso a gente precisa enfrentar o sistema de maneira mais profunda, entendeu? Eu vejo o seguinte, o capitalismo e a religião, elas estão completamente entrelaçadas. Sim. É uma malha que tu não consegue dividir um do outro, tá? E o que apesar da igreja dizer muito que está lutando por almas, para salvar almas, na verdade ela está lutando por ideias, ela está lutando por mentes, ela está lutando por... E às vezes por... E muito por... Não é às vezes. Não é se a gente pegar as grandes igrejas, as pessoas dessas grandes igrejas, os líderes, são grandes milionários. E que enriqueceram através da fé e que diz para ti, para nós, trabalhadoras, que o que vai acontecer? Se você trabalhar 16 horas por dia, 18, 20 horas por dia, você não vai ser mais pobre. Enquanto o cara está simplesmente lá, olha o seu dízimo, olha a sua promessa com Deus. Olha... Então, tipo assim, a gente vive, e olha
foi muito legal você citar o feudalismo. Olha como o poder da igreja influencia todo o sistema desde sempre. Está sempre alinhado com quem domina a sociedade. Sempre. Influencia até Sempre. hoje. Vocês lembram durante a campanha do Bolsonaro que um dos slogans dele é o candidato escolhido por Deus? Nossa, não lembrava Quando disso. ele estava de tornozeleira, inclusive, que eu achei um vídeo muito emblemático, tá eles lá numa rodinha de gado e tem um pastor segurando o pé dele e ungindo e dizendo que onde esse homem pisasse iria tornozeleira. É um negócio tão... Ultrapassadíssimo. Então, isso acontece até hoje, porque assim, quando o Bolsonaro estava para se eleger, ele passou de igreja em igreja. Você entrava numa igreja e tinha gente assim, ó, dentro da igreja, dentro do templo. Gente, a manifestação deles agora, que caiu um raio lá, até isso eles conseguiram dizer que era Foi uma o Lula. manifestação divina. Eles falaram que foi uma manifestação divina que estava demonstrando como eles estavam enfrentando A as grande forças do mal. tribulação. E as forças do mal reagiram e mandaram um raio. Tudo tem uma explicação mística, né? Mas eu gostei mais da explicação de que foi aquele ministério que não deixa chover nos dias de evento. Aí o Lula se juntou com o clone dele e pediu para chover. Esse, para mim, foi o mais sensacional. Isso que é uma coisa muito, muito doida, que tipo assim, ó, o sistema ele tá tão corrompido na forma que ele age, em que alguém que literalmente é um bandido, que realmente foi condenado É defendido pelas e que igrejas. teve toda a ampla defesa, contraditório, como é previsto na lei, teve possibilidade dos seus recursos, teve tudo. Esta mesma pessoa é defendida pelo sistema capitalista, pelos poderosos dentro do parlamento e pelas igrejas. Então, olha como o negócio está mega... Você já notou também que muito parlamentar de direita enriquece pra caralho. Não que de esquerda não enriqueça, tá? Vamos deixar real. Você já notou como... Vocês já notaram que a galera enriquece pra caralho? Assim, gente, eu não sabia que salário de 40 mil, apesar de ser alto pra caramba, enriquecia alguém pra ter mansões e um monte de coisa. Né? Mas a galera enriquece. E veja, falando do Lula, eu não sou uma defensora do Lula, mas o Também Lula foi processado e preso em segunda instância em um momento que só mudaram a prisão de segunda instância basicamente para a situação dele, tanto que hoje não ocorre mais. Aí houve um problema identificado com o processo, bom, vamos reiniciar o processo, apresentem as novas provas, não temos. Aí o processo não seguiu em frente, então o Lula voltou à condição de inocente, que é antes de ser até processado. Não, ele é um descondenado. Então veja, o sistema ele manipula a ponto de tipo assim, o cara que seguiu o rito legal disse, eu não vou pedir nada, eu vou ficar aqui e vou provar minha inocência e vou sair. Este cara, o sistema ataca ele, apesar de que às vezes ele se alinha muito com o sistema, né, banqueiros? Bilionários. Os religiosos que estão alinhados com a extrema-direita o atacam, e aí o cara que realmente foi condenado, não. Isso aí é perseguição. E aí, entendeu? sabe o que é mais Porra, engraçado? velho. É aí que entra um dos tentáculos da religião, a perseguição dos cristãos. O Bolsonaro não foi preso porque ele agiu como um criminoso, porque ele foi criminoso. Ele foi preso porque está acontecendo uma grande tribulação e estão perseguindo homem de os Deus, evangélicos. né? O homem O de Deus homem de levantado Deus. por Deus. E é aí que você percebe o quanto a religião ela tem um papel fundamental para manter esse sistema hierárquico. Sim, eu vejo a religião, as leis, todos os organismos de governo, como o parlamento, o próprio STF, que você comentou. O STF tem gente de esquerda lá que, sinceramente, vota em um monte de pauta reacionária o tempo inteiro, não vota a favor da legalização da maconha, já foram contra os direitos LGBTs que foram debatidos lá. Digo, todo mundo... Flávio Dino, estamos te vendo, tá? Exatamente, eu tava pensando. Ele era um dos que eu estava pensando. Gente, STF, parlamento, igreja, TV... Escolas, universidades, todas são instituições interrelacionadas para que o poder se mantenha. E no final das contas, quem paga a conta? A classe trabalhadora. Nós, as LGBTs, as mulheres, os negros, os oprimidos, os periféricos, os indígenas, as PCDs, todo mundo que é explorado e oprimido nessa sociedade. Então, eu acho que nós precisamos nos engajar e lutar contra tudo isso. Se vocês se identificam com uma luta mais contra a religião, se vocês acham, vou dedicar os meus esforços teóricos, políticos, a desmascarar para as pessoas essa face da religião. Acho ótimo, acho que nós precisamos de pessoas desmascarando cada face.
Eu, por exemplo, gosto de me dedicar mais a desmascarar uma face relacionada à política diretamente, mas que façamos de todas essas lutas a mesma luta, tá entendendo? Eu acho que Esse é o isso ponto. Inclusive, o tema é perfeito para isso. É tipo assim, para de hierarquizar, entende que a gente precisa dividir para conquistar. É uma estratégia de programação que a gente usa muito. Cara, ataca por todos os lados para tu chegar no bem-estar comum. Para de dizer que essa luta aqui é menos importante do que essa outra aqui. Ataca por todos os frontes, porque tu não vai derrubar. Já viu guerra que tu pega e uma força vai de frente com a outra direto e vai ser uma coisa de boa? Não, vai dar um massacre. O que faz? Quando começam a distribuir, cercar, é ali que o negócio muda. Então, o capitalismo, a religião, os políticos hoje, a única forma de, para mim, atacar eles é atacar por todos os lados e não ficar hierarquizando. Essa luta é menos importante, essa é mais importante. Vai por todos os lados e se divide como força para para a luta, para o objetivo de um bem comum, para que vocês consigam, no final, objetivo final, atingir o bem-estar social. Eu acredito que essa luta, essa discussão precisa ser muito interna e muito crítica dentro do movimento comunista, inclusive. Que a gente não está falando de identitarismo e da sua forma, como eu expliquei no início da conversa, a gente não está falando a respeito de pós-modernidade. Eu acho que o movimento comunista precisa dialogar com a ideia de que a luta, a opressão da classe trabalhadora é atravessada diretamente pelas lutas dos oprimidos. Então, logo, a classe trabalhadora atravessada por isso produz trabalho através dessas coisas que te atravessam. E que essa ideia do trabalhador do século XVIII, XIX, europeu é desconstruída e a gente precisa debater dentro dos moldes da América Latina e muito mais além disso dentro dos moldes do nosso próprio país, que é um país que tem sequelas da escravidão, que tem sequelas da LGBTfobia, é isso. Fechou. Olha que conversa foda! Eu acho que a gente meio que lacrou. Um regime socialista é a melhor alternativa para a emancipação da população LGBT. Quem concorda pode vir. Eu acredito que o socialismo é a melhor alternativa que nós temos para as LGBTs e para todos os explorados e oprimidos que existem no mundo. Porque, como eu disse, a fonte, a origem daquilo que faz da nossa vida permeada por opressão, por exploração, por preconceito, por dificuldades no mundo do trabalho, por toda a dificuldade em relação ao sistema de saúde, a viver nas cidades, tudo tem a ver com como o capitalismo funciona. Um dado que, na minha opinião, comprova isso. A gente sabe que o Brasil é o país que, pelo 17º ano consecutivo, foi o que mais matou trans. Esse é um dado divulgado pela ANTRA em 2025. E se você vai observar o perfil de quais trans estão sendo mortas, as trans que são assassinadas são aquelas empobrecidas, nordestinas, negras, que foram mortas com requintes de crueldade. Eu não acho que é por acaso que as trans mais mortas são justamente aquelas que estão também perpassadas pela negritude, que são aquelas pobres. Eu acho que isso demonstra como o sistema, justamente, ele ataca as pontas que são as mais marginalizadas e ferradas dessa sociedade, que, em contradição, são também aquelas que mantêm a sociedade de pé, né? Porque são aquelas que produzem as riquezas, as mercadorias. Mas, veja, a gente até poderia observar algum país, por exemplo, a gente estava falando do Canadá, né, que tem alguns direitos que são melhores para a comunidade LGBT. A gente até poderia dizer isso. O problema é que, como o capitalismo é um sistema mundial, isso existe em base à dor e opressão de outros povos. Vamos falar de Israel. Israel é tido como um destino prioritário, privilegiado para as LGBTs e, nossa, fazem um grande fuzuê de que lá tem liberdade para as LGBTs e isso, inclusive, é utilizado para justificar um discurso colonial. Como assim Israel está oprimindo os povos da Palestina, sendo que aqui nós temos tanta liberdade, diversidade, etc. Bom, pode até ser que lá tenha uma das maiores paradas LGBT do mundo. O problema é que isso ocorre sobre a dor, a humilhação, o genocídio, o apartheid de todo um outro povo. Então, não tem como você acabar
acabar com a LGBTfobia sem você lutar contra essa fonte, essa origem de todo mal. Em algum país pode ter direitos melhores para mulheres e para negros, mas isso acontece à revelia de, em outro lugar do mundo, a classe trabalhadora se fuder e ser explorada, oprimida, tal qual Israel faz com a Palestina, por exemplo. Na América Latina, a gente, no Brasil, é um país que é até privilegiado num certo sentido em relação aos outros países da América Latina, porque a gente aqui no continente cumpre o papel de ser aquele que leva adiante os mandos do imperialismo. Então, o que eu estou querendo demonstrar aqui? É que para ter alguém que está vencendo, ou para ter alguém que está tendo mais direitos nessa sociedade, tem alguém que está tendo menos. E você só consegue melhorar a vida de todos se você enfrenta a raiz do problema. Acho que a Mandy já contextualizou muito bem. E aí eu gostaria de entrar com algumas contribuições no sentido de que não existe possibilidade de emancipação da comunidade LGBT fora de um regime socialista, porque as organizações políticas fora de papéis revolucionários sequer estão pensando em emancipação de pessoas LGBT. Enquanto regimes socialistas ao redor do mundo se destacam, né, à frente do seu tempo, à frente do seu cenário histórico, descriminalizando o casamento entre pessoas LGBT, enfim, trabalhando os discursos progressistas, reconhecendo os períodos históricos em que erraram, como Fidel Castro fez em 2010. O cara foi lá na televisão, o cara se pronunciou, falou que errou com as pessoas LGBT. E aí Cuba tem um referendo assustadoramente moderno a respeito de comunidade LGBT, direitos de pessoas LGBT, união civil, enfim. Cuba é um país que tem uma política muito acertada a respeito dos direitos das pessoas LGBT, graças à autocrítica que Fidel Castro se faz e critica o modelo cubano em relação a pessoas LGBT. Então, entendo que dentro do movimento socialista, eu faço essa provocação de que é a única possibilidade, porque é o único sistema que propõe romper com as estruturas que produzem a própria desigualdade social. Então, entende que o atravessamento principal das nossas diferenças são do trabalho. Então, pessoas trans, em sua maioria, produzem o trabalho sexual, que faz a manutenção da força de trabalho, exército industrial de reserva, pessoas LGBT, pessoas homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais ocupam subcategorias de emprego que fazem a manutenção da ordem do capital, e também acho que é o único sistema que produz autocrítica e que entende a crítica e se sofistica, né? Então, eu acho que existe a crítica que faz todo sentido, de que revoluções socialistas foram cruéis com pessoas LGBT, e enquanto comunista eu reconheço que experiências socialistas nem sempre estiveram alinhadas com as nossas necessidades, e a gente errou em alguns períodos históricos, dada o contexto social, dada o cenário sociopolítico, o cenário econômico, então, dada a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, enfim, a gente acabou errando com pessoas LGBT, mas nós reconhecemos e nós somos a organização disposta a reparar isso através da organização social do trabalho, enquanto as outras ideias que partem do capitalismo tentam conciliar e conquistar direitos, que eu chamo de correr atrás do próprio rabo, porque o Estado te dá aqui, ele toma de você aqui, e vira essa luta eterna de ficar lutando, correndo atrás do próprio rabo, lutando para conquistar os mesmos direitos sempre, né? Então, toma um casamento, tira um casamento, toma um casamento, tira um casamento, e a gente vive circulando isso e não toma a disputa a partir da organização de trabalho. Pode vir os discordantes. Polêmico sobre Cuba. Polêmica sobre Cuba, né? Lá vamos nós. Então, eu concordo muito com vocês que é uma melhor opção. O problema é justamente, e aí é que vem toda a minha crítica, tá? A gente já falou várias vezes que dentro dos próprios movimentos revolucionários existem alas que desqualificam, diminuem ou agem com preconceito com esses cortes sociais identitários, como são referidos, né? E aí a minha perspectiva é exatamente o seguinte, como você citou Cuba. Eu acho muito legal que Cuba tenha reconhecido o erro, mas até reconhecer o erro custou a vida de muitas pessoas. E isso, para mim, é um problema muito sério, porque hoje não há uma garantia, não há um movimento uníssono, não é uma banda que toca a mesma música que a gente diz assim,
pessoas LGBTs, não se preocupem. Na revolução, os direitos de vocês estão garantidos. A vida de vocês está garantida. Porque basta, por exemplo, haver um erro como houve em Cuba e a gente abrir uma unidade militar de apoio à produção e aí a gente gera praticamente um campo de trabalho forçado para quem é considerado dissidente da revolução. Então, para mim, a questão está muito mais em antes de chegar no ponto de dizer o socialismo, o comunismo são as melhores opções, é tipo assim, vamos voltar aqui na base do nosso movimento revolucionário e dizer assim, cara, a gente está com tudo ajeitadinho em casa mesmo para garantir que não vai aparecer um branco bigodudo revolucionário e vai causar um problema para esse corte social no futuro. Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas me leem como anticomunista, quando na verdade eu tenho críticas à falta de crítica dentro do movimento, de olhar para isso aqui, caramba, velho, isso aqui não tá legal. Vamos trabalhar isso aqui porque pode dar uma merda e a gente reproduzir o que aconteceu em Cuba ou reproduzir o que aconteceu na União Soviética por falta de preparo. Então, se a gente não prepara o terreno para um movimento revolucionário, corre o risco da gente repetir os mesmos erros. A história serve para isso, né? Para a gente aprender a não repetir os mesmos erros. Então, se hoje eu faço uma postagem defendendo mulheres trans no banheiro ou eventualmente uma mulher trans que tem barba, como mulheres cis têm barba com síndrome do ovário policístico, e aí eu recebo um ataque de um movimento revolucionário, tu claramente vê que existe um problema ali e eu digo, beleza, se esses caras agora conseguirem fazer isso, eu já sei que o meu direito não está garantido, entendeu? E aí quando a gente cita aqui Israel, só para fazer uma pontuação, a base por mais que tenha a maior parada LGBT, tá? Pesquisem efetivamente se existem tantos direitos LGBTs em Israel, porque não é bem assim, tá, galera? E a opressão que se dá de Israel em cima da Palestina é religiosa. Tem uma base religiosa muito forte de conflito religioso. Então, voltando até no que a gente tinha falado anteriormente, olha como a religião e o capitalismo fazem assim, ó. E aí acabam gerando opressão com todo mundo. Então, a minha crítica está mais tipo assim, vamos preparar o terreno antes de enfiar o pé pelas mãos e a gente cometer o mesmo erro do passado, entendeu? Acho que não tem muito o que acrescentar, a Michelle já lançou o papo todo, mas eu viria essa visão que a Michelle tem, amplamente dita, a mesma que eu tenho, que seria o que Bakunin chamaria de hierarquia estrutural. O problema está na hierarquia estrutural, que foi basicamente o que aconteceu na União Soviética. A gente tinha ali, ela foi descriminalizada, e aí depois que ele saiu, foi criminalizada de novo. Então, é tudo a questão da hierarquia estrutural. Se a gente não mexe nessa hierarquia, que daí vem a principal crítica do anarquismo para com o socialismo, que é o estado de transição, se a gente não mexe nessa hierarquia, a gente não consegue saber se esses direitos estão reservados. Então, a gente conseguimos ali a revolução. Tá, mas e se dentro desse pensamento hierárquico estrutural existe o preconceito instaurado? Quem está nessa estrutura da hierarquia, que é quem está movendo a gente nesse momento, tem esse pensamento, vai nos resguardar? E é por isso que hoje em dia eu não tenho essa visão de vocês. Ai, gente, nossa, muita coisa. Cara, esse para mim é um debate fundamental, sério mesmo. Esperei tanto tempo para poder falar sobre isso, porque eu compartilho dessas críticas de cabo a rabo. E, inclusive, quando se fala de comunismo, às vezes não, sempre vem imbuída a ideia do comunismo stalinista, autoritário, que perseguiu não só LGBTs, como ocorreu em Cuba, mas perseguiu, inclusive, operários que fizeram parte da Revolução, como aconteceu na própria União Soviética com o grande expurgo, né, os processos de Moscou, etc. Cara, eu acho que está correto. Qual é o problema? O problema é que nada disso estava lá no Marx, nada disso estava no Lenin, nada disso estava na fonte lá no início da União Soviética. O Marx e o Lenin sempre falaram que as questões democráticas são tipo as questões da terra, a questão da autodeterminação dos povos, a questão das mulheres, das LGBTs negros poderiam ser entendidos como questões democráticas. Elas são lutas importantes de ser travadas agora. E nós precisamos combinar ela com uma luta mais revolucionária, porque a questão democrática não se resolve se não se enfrentar contra o sistema. E ele sempre disse, bora organizar as mulheres, por exemplo, que na União Soviética tinham uma organização própria, à parte, muito incentivada e apoiada pelo Estado, bora fazer isso combinando o democrático com o socialista e tal. Tanto é que eles tomaram o poder e derrotaram a lei do czarismo,
que proibia a homossexualidade. Na Constituição que os trabalhadores fizeram pós-tomada do poder, acabou o negócio lá que se chamava de, acho que era pederastia, mas era utilizado num sentido diferente de hoje. Foi permitido a livre relação sexual, isso foi considerado de âmbito privado, e falaram, nós apenas vamos atrás de investigar quando tiver o uso da força ou da coerção entre qualquer tipo de relação que seja, não só inclusive entre as homossexuais. Então assim, cara, isso foi de uma tal liberdade, uma liberdade que nenhum outro país da Europa capitalista na época tinha, e foi conquistado com a Revolução. Qual é o problema? A partir dos anos 30, com a morte do Lenin, quando o Stalin vira secretário-geral do partido e começa a formar a camarilha dele lá à frente da União Soviética, eles retrocedem isso, cara. E eles passam a considerar a homossexualidade uma perversão fascista, que para mim é um absurdo. E se você vai observar o direito das mulheres, também retrocede. Quando toma o poder, o Lenin, os bolcheviques lá, a galera falou, mulheres, saiam da escravidão doméstica, da cozinha, das atividades familiares. Anos depois, a partir dos anos 30, com Stalin à frente do Partido Comunista, mulheres, vocês vão começar a ganhar medalhas por quem for a mãe soviética. A mulher que gestar mais vai ganhar medalhas. Tipo assim, direitos democráticos que se avançam com a Revolução, todos retrocederam. Por quê? Porque tinha um projeto político, não porque isso está na síntese do comunismo, né? A hierarquia estrutural. Mas eu acho que o projeto político era a expansão da unidade soviética e o combate à Segunda Guerra Mundial. Não dá para ignorar os conflitos armados que a gente vinha enfrentando naquele período. Então... Tá, mas o início da Segunda Guerra se dá depois do ano 30. A gente Sim, tá falando, bem depois. Os nazistas, eles começam a tomar o poder em 33, né? Então a gente precisa entender assim, que apesar de ser um período curto, existe um momento em que ainda não se está nesse conflito. Mas né? existe, dentro desse mesmo período, a expansão da União Soviética. Não, sem dúvida, mas por exemplo, você entende que, por exemplo, quando eu fiz a minha crítica aqui, eu concordei em gênero, número e grau que se você vai procurar isso na literatura de Marx, vamos criar o MAPS, porque é um nome que fica muito marcado, que é muito usado, inclusive, pela extrema-direita. Eu digo, gente, para de falar essa merda aí que vocês estão falando bobagem. Mas quando existem as UMAPs, procura onde está na literatura que a gente tem que ter algo nesse sentido, porque uma pessoa é gay, porque uma pessoa é trans, que aí é considerada antirrevolucionária, eu não sei, umas paradas muito malucas. E aí a gente vê que mesmo hoje, e esse é o grande problema, a gente vê um comunismo muito branco, hétero e de homem, gente. A gente vê isso. Então, se a gente parar para pensar que quem comete mais violência hoje, dentro do modelo capitalista, tá? Contra a mulher, contra a trans, contra a LGBT em geral, contra a criança, é homem branco, a gente espera que mesmo essa ala dentro do comunismo que não reconhece esses problemas e não reconhece que até dentro do seu movimento isso pode acontecer, ele pode reproduzir isso durante um movimento revolucionário. Claro. E esse é o grande... Por isso que eu não concordei com o assunto, não porque não seja verdadeiro que é possível que seja melhor para a nossa emancipação. Não é que eu não concordo com isso. É que na literatura existe algo que na prática não ocorre. A galera muda. É o que a gente cita da religião. A Bíblia não condena LGBT, mas é lido como se condenasse. Marx não vai lá e manda prender LGBT, mas aí alguém vai lá que está liderando, está tomando uma frente no movimento revolucionário e acaba fazendo isso. E a gente vê que constantemente ocorre essa, que nem o River falou na pauta anterior, se a gente ignora, o direito já foi conquistado, tá tudo bom. Galera, direito, tipo assim, conquistou, tu tem que lutar para manter ele também, né? Então, se hoje eu digo para um revolucionário, eu digo, cara, olha só, dá uma arrumada dentro de casa para garantir que minorias sociais, aqueles cortes sociais que são oprimidos dentro do capitalismo, não corram o risco de passar o mesmo dentro de um movimento revolucionário. E o que eu recebo de volta é uma revolta, é tipo, você é anticomunista? Isso Sim, é preocupante. Claro. Isso Michele, é muito assustador, velho. Mas sabe uma coisa? Eu acredito que nós quatro aqui, a gente já deve ter ouvido em algum momento da nossa vida o negócio de política é tudo corrupto, política não muda nada.
que é uma ideia que as pessoas têm a partir de uma experiência concreta e de algo que é verdade. Muito da política é corrupto. E ainda assim, a gente segue fazendo política, porque a gente entende que é importante. E a gente diz para a pessoa, certamente, tem políticos e políticos. Tem o político corrupto e tem a gente aqui se movendo por pautas políticas com outro interesse e outra intenção. Eu diria que é a mesma coisa em relação aos comunistas. Não existem os comunistas. Existem vertentes políticas dentro daquilo que se diz Inclusive, comunismo. nós somos de vertentes opostas. Exato. Mas eu entendo que Só nós... para fechar o raciocínio. Aí nós precisamos olhar para essas vertentes e dizer qual foi a vertente que ao longo da história foi aquela que traiu as LGBTs. Essa não me representa, mas eu não vou jogar no lixo, não vou jogar fora o comunismo em si ou a importância e a necessidade de fazer uma revolução. Assim como eu não jogo fora a política pelo fato de ter políticos corruptos, Exato. tá entendendo? Então eu acho que passa por produzir esse tipo de raciocínio e escancarar para as pessoas, cara, tem diferenças entre nós. Eu acho um absurdo que tiveram campos de concentração para LGBTs em Cuba. Não concordo com nada que você falou aqui de Cuba. Eu acho que a autocrítica tem autocríticas e autocríticas. Você faz uma autocrítica se você profere uma fala, um discurso errado, aí eu aceito. Mas uma autocrítica depois de você ter promovido uma tal dizimação das LGBTs, para mim isso tem a ver com o projeto político, o alinhamento político que se tinha. Para mim essa vertente não serve, tá entendendo? Eu acho. Mas, Aí eu sigo construindo a revolução. Mandy, é aí que eu venho com essa provocativa. Desculpa, gente, vou ficar trazendo Bakunin, porque Bakunin é minha linha. É sobre isso. Bakunin é minha linha, mas é aí que tá. Falando novamente sobre a hierarquia estrutural. Nós temos diversos modelos, diversos pensamentos dentro do socialismo e do comunismo. Como é que eu sei que quem vai atingir o marco da hierarquia estrutural não é quem fez o mesmo que fez no passado? Não é quem tem esse Sim. mesmo pensamento? Não sabe. Porque Você a gente não precisa sabe. atingir a base. Se a Mas gente não sabe como? atinge a Deixa eu ir base nessa da aí. estrutura, a Porque gente eu não acho consegue que atingir esse o marco. cerne disso é que nós somos materialistas histórico-dialéticos. Então, a gente precisa entender que nós somos as pessoas trans do nosso tempo e nós vamos tocar a pauta do movimento trans dentro da comunidade, dentro do movimento socialista, hoje, aqui e agora. E concordo que a gente cometeu uma série de erros no passado, só que eu também concordo que, para muito além do que o movimento trotskista tem feito, que é defender uma identidade, uma suposta identidade revolucionária, de quem é de fato o verdadeiro herdeiro do movimento socialista, se é, enfim, Trotsky, se é Stalin. Acho que, para muito além de fazer essa defesa de identidade revolucionária, eu acho que a gente precisa contribuir a partir do materialismo histórico dialético, de olha, problemas aconteceram, problemas foram corrigidos, problemas foram repensados, mas e aí? Porque eu poderia também apontar que a Quarta Internacional não pensa em momento algum na emancipação de pessoas LGBT e que o Trotsky se equivocou nesse período. Agora, isso tem relevância material na luta LGBT e na luta de classes hoje? Entendo que não, e acho que a gente pode seguir a partir daí. Quer ver a perspectiva? Pensa eu como não sendo uma pessoa comunista, tá? Eu jamais, vamos supor que o autodesviver lá do Hitler não tivesse ocorrido. Eu jamais aceitaria puta, errei, velho, nos campos de concentração do Hitler. Você consegue entender que é isso? Que para mim o problema tá assim, a gente pode errar em certos graus, mas quando envolve a vida das pessoas, esse erro, ele é muito grave para tu simplesmente dizer, bom, tá vendo agora como tá melhor? Quando a gente fala da Alemanha moderna, a Alemanha ela é muito mais inclusiva que o Brasil em muitas coisas, tá? Mas você pode ver que não é a Alemanha que saiu daquele... Por sinal, vamos agradecer ao Exército Vermelho, enfim, coisas do tipo, tá? Gente, eu não sou comunista, que foi dirigido pelo Trotsky. mas eu entendo da história, tá, galera? Então vamos agradecer ao Exército Vermelho. Mas, tipo, o que acontece? Para uma pessoa que não é comunista, olhar para um mapa e olhar para um campo de concentração onde ambos tiveram pessoas LGBTs é exatamente a mesma coisa. É uma opressão que ocorreu, um do lado revolucionário socialista e um do lado de extrema direita, extremamente nojento. E aí eu digo assim, legal, galera, a gente critica o nazismo, a gente critica isso que o nazismo fez. Por que é tão ruim quando a gente vai lá e diz assim, aconteceu isso no passado de revoluções socialistas e a gente tem que tomar cuidado
Veja, não é uma crítica a não façamos uma revolução. É uma crítica a vamos trabalhar a nossa casa hoje para não incorrer nesse erro, porque basta um bigodudo branco poderoso ser uma liderança dentro de um movimento revolucionário. Desculpa, eu não confio. Eu acho uma deslealdade discursiva comparar o nazismo e o Holocausto à União Soviética. Não foi isso que eu fiz. Tá. Não foi nem a União Soviética que eu Ela falei. tá comparando Cuba. Eu tô Cuba, falando de perfeito. UMAP. Eu tô falando exclusivamente Sim, de da Cuba, UMAP. sim. Eu tô dizendo assim que para uma pessoa LGBT, se ela foi levada a um campo de concentração na Alemanha nazista, ou se ela foi levada a um campo de trabalho forçado de auxílio à produção em Cuba, a experiência dela é a mesma. Claro. Você entende que não é... Não estou comparando o comunismo, pelo sabe o que é amor pior? de Deus, A gente. direita Mas usa teoria de isso. ferradura maluca aí não é comigo, nesse entendeu? ponto. A direita Não. usa isso para se eximir de sua responsabilidade histórica e política em relação ao que foi o fascismo, o nazismo, e para dizer que ditador, quem persegue a classe trabalhadoras LGBTs é a esquerda. Aham. Então não é nem tipo, imagina que eu não sou uma pessoa comunista. Imagina que tem alguém de direita que pode utilizar essa situação histórica na medida em que a esquerda não fala sobre, na medida em que não tem autocrítica, na medida em que a esquerda na medida em que a esquerda justifica isso como, não era o ideal, mas foi um mal necessário por conta do contexto, etc., fortalece os argumentos da direita. Qual que é o meu ponto de vista? É injustificável. Não é só injustificável porque, eu sou contra os campos de concentração. É porque poderia ter sido diferente. A União Sim. Soviética começou diferente. Sim. Por que virou o que virou? Porque teve um cara que construiu uma camarilha ao redor dele, ele foi esvaziando os espaços de poder e de deliberação dos trabalhadores, que eram aqui soviets. Que, para mim, é o tipo de poder que nós precisamos apostar. Tipo assim, se você focar em indivíduos como os iluminados para nos conduzir ao futuro brilhante, ferrou. Nós precisamos apostar na organização coletiva de base através de organismos em que todo trabalhador seja igual. Digo, não importa se você é uma empregada doméstica, se você é um trabalhador da indústria, se você é um marinheiro, se você é uma pessoa mobilizada pelas pautas LGBT. Você vai estar lá debatendo, decidindo e se vota e a maioria decide para onde vai. Para mim, esse é o tipo de poder que foi sendo esvaziado. Por isso que deu merda. Por outros motivos também, combinados se a gente vai observar a história, o Stalin precisou se amparar no campesinato na União Soviética naquela época, que era um setor social muito atrasado. O campesinato reproduzia uma série de ideologias, não só LGBT-fóbicas, mas inclusive muito religiosas. Ele precisou se amparar nesse setor para conseguir fazer da União Soviética um país socialista isolado diante do mundo. Ele impediu a revolução de se alastrar, né, num certo sentido. Bom, não vou entrar nas particularidades históricas que levaram o Stalin a fazer isso, mas, veja, não acho que é uma briga de identidades. Eu acho que é um debate político, de você olhar para a história e entender, isso funcionou ou não? E por quê? Então, não façamos igual. Aí, sabe, só a única coisa que eu acho, Michele, é que talvez não tenha como a gente chegar num consenso aqui entre nós. Digo, o movimento comunista vai organizar a sua casa. Claro. Porque eu acho que tem gente... Não estou falando pessoas, tem organizações políticas que vão seguir defendendo essas ideias. Sim. E se começasse uma revolução hoje no Brasil, seguiriam defendendo essas ideias. Então, eu acho que nós precisamos dizer para as pessoas, cara, é possível fazer uma revolução diferente. Vamos pelo caminho que parece levar a isso. Eu acho muito legal o conflito. É muito bom ver as caras e bocas. Eu, em momento nenhum, desconsiderei o impacto dos períodos socialistas anteriores contra a comunidade LGBT. Sem dúvida. Em nenhum momento eu justifiquei ou passei pano, inclusive me posicionei contra todos eles. O meu ponto é o materialismo e é como a gente pode contribuir para isso hoje. Porque para além de defender a minha identidade revolucionária, de ser herdeira do marxismo puro, né, e tudo isso, eu entendo que eu não estou aqui para defender, de fato, claramente essa identidade revolucionária. Faz parecer, desculpa, Mandy, que o Trotsky foi o fundador da parada LGBT, que ele colocou um trio elétrico cheio de bandeira gay no meio da União Soviética, coisa que não aconteceu. Então, assim, existem erros.
stalinistas, existem erros trotskistas, mas para além... Quais são os erros do Trotsky em relação aos LGBTs? E aí esse é o ponto. Vai longe assim. E aí esse é o ponto. Eu não tô aqui para defender a identidade revolucionária no sentido de clubismo, porque eu poderia mencionar uma série de coisas, inclusive dentro da própria Quarta Internacional. Mas quais? Enfim, aí eu de novo vou voltar no início, de que eu não tô aqui para defender um clubismo entre Stalin e Trotsky. Nem Eu eu, acho que nem acho que o tema fundamental é por que o socialismo é melhor. E aí eu acho que como eu posso contribuir é a partir do materialismo histórico, porque o socialismo consegue hoje atravessar, ouvir, se criticar e se reformular e se sofisticar a partir da luta das identidades. Aí é o ponto que eu vou... Desculpa, Rivera, eu sei que tu quer muito falar. Não. Esse é o ponto que eu vou discordar. Não se critica. Ou se critica de uma maneira invisível para quem está de fora. Porque aí o que tá? Eu adoro materialismo, eu sou uma pessoa que trabalha em cima de evidências, eu sou uma pessoa extremamente cientificista. Materialmente, historicamente, a opressão de LGBTs ocorreu dentro de movimentos revolucionários. Não há como negar isso. Sim. Uma vez que ocorreu isso, alguns movimentos reconheceram seus erros e disseram, puta que pariu, erramos, velho. Só que daí a gente vive numa era hoje em que, dentro dos movimentos revolucionários, falas que poderiam, inclusive, gerar este mesmo erro, continuam ocorrendo. Então, quando a gente ouve que, olha só, eu sou comunista, sou de esquerda, mas discordo desses homens entrar no banheiro, opa, sinalizou para mim que tem um problema ali gravíssimo. Porque se aquele cara fizer parte de uma liderança revolucionária, ferrou pra gente. Então, amo o materialismo, cara, mas vamos trabalhar exatamente o materialismo como aconteceu. Inclusive, aulinha pra direita, tá, galera? Essa história de que Che Guevara matou LGBT, meu amigo, o MAP abriu 7 meses depois que Che Guevara já tinha saído de Cuba, tá? Então, para de inventar a historinha, o Che Guevara... Foda-se, não foi isso que aconteceu, tá? Mas sabe, Michele, que Então- eu faço parte do movimento socialista organizado em São Paulo. Certo. Inclusive, sou uma liderança dentro da minha organização. Certo. É louco porque como a gente vê as coisas de forma tão diferente, porque enquanto você não entende, não vê a autocrítica acontecendo, eu vejo ela acontecer cotidianamente. Eu vejo membros da organização sendo afastados, e no sentido de formação. Como eu vejo? O que você trouxe no início, que você entende que o movimento... Não. Como que eu faço para ver essa autocrítica acontecendo? Se organizando. Peraí. Mas não dá. Então, antes de eu poder saber que a autocrítica está ocorrendo, eu preciso Você me precisaria organizar com o entrar. movimento. Não dá. Ou seja, não é visível. Mas agora eu vou aqui, a gente precisa levar os fóruns internos da nossa organização e do nosso partido aos holofotes para que todos vejam o que está acontecendo. Aí eu Sim. digo MBL. Não. Existe uma diferença entre lacração, coisa de rede social que é o que o MBL faz, Lavar roupa suja. e existe negócio de transparência. Ser transparente com as próprias críticas ao movimento passa credibilidade para quem tem receio. Porque uma coisa é certa para mim, eu não vou me vincular a um movimento antes de saber o que esse movimento está pregando. Ou você faria isso com qualquer movimento? Imagina o seguinte, vamos pegar um negócio. Eu vou fazer uma provocação aqui. Eu ouvi falar da juventude trabalhista, a gente conversou fora lá sobre isso. Quantas coisas eu não sabia da galera trabalhista que eu fiquei sabendo por causa do debate e que me assustaram. Aí você imagina, se eu digo, tem uma defesa legal de CLT, não sei o que, e eu vou lá e me alinho com o trabalhismo e daqui a pouco eu começo a ver essas bizarrices que eu ouvi. Gente, eu ouvi bizarrice, não vou ficar acusando aqui. Então, eu não posso me filiar ou me aliar a algo antes de saber que isso está ocorrendo. Então, quando eu te pergunto como eu sei que a autocrítica está ocorrendo, e você diz, você tem que se organizar, o que leva a entender é que eu primeiro tenho que fazer parte do movimento para daí eu ter o direito de ouvir a crítica. Eu acho que não é nem nesse sentido, viu, Michele? Eu acho que é no sentido de procurar saber sobre, porque, por exemplo, a minha organização não esconde em fórum algum que eu sou parte do núcleo de organização, dos pensadores da organização,
E sou uma pessoa trans, e sou uma pessoa racializada, e faço esse discurso. Inclusive, dentro dos fóruns da própria organização, faço um discurso muito crítico, né? Dentro das nossas reuniões a nível estadual, eu trago críticas contundentes à estrutura da organização, mas eu também entendo que o movimento socialista precisa se organizar em fóruns privados, porque nem todos os nossos discursos são caros à sociedade geral. Posso falar uma coisa? Claro. Acho que Não, eu acho que as organizações políticas podem todas errar. E certamente vão errar porque são compostas por seres humanos errantes. Para mim, o problema é se você não aprende com o erro ou se diante do erro você não tenta mudar. E então, eu acho, por exemplo, se você está comentando isso, se tem um processo de mudança autocrítica, eu valorizo e tal. Acho que é fundamental, mas é um primeiro passo. Digo, porque a disputa de ideias, ela é uma disputa de percepções de mundo. E aqui eu não acho que nós precisamos fazer uma batalha de trotskismo e stalinismo, em que pese, fica aí para o canal Spectrum tentar organizar. Convido os stalinistas a aceitarem esse debate, estou disposta. Sobre o tema das opressões, nós temos muito a falar. Digo, não estou aqui para ficar debatendo isso contigo, Amanda, mas também não vejo problema em debater, porque correntes políticas representam visões de mundo. E eu estou a favor da gente pensar sobre as distintas visões de mundo para a gente ver o que cada uma representa e o que cada uma defendeu. Mas o problema da esquerda, me parece, que segue sendo o de fazer uma autocrítica que não corrige a sua ideia ao longo da história. Você está entendendo? Uma autocrítica que hoje fica feio você não ter, por exemplo, pessoas LGBTs na sua organização. Fica feio você ser um partido que não tem mulheres lideranças. Fica feio ser uma organização política composta só por pessoas brancas. Então você coloca lá pressionado pela realidade, mas não porque você reviu a sua ideia ao longo da história, de que maneira ela levou. E se hoje ocorresse uma revolução, mas levaria materialismo não é estar de novo... pressionado pela realidade? Tá, eu posso Mas acrescentar... você se dizer materialista não significa necessariamente que você haja de acordo com isso, Posso acrescentar uns centavinhos de tudo que vocês falaram que eu só observei? Como o anarquista aqui da roda? Olha só. Bakunin, ele tinha uma crítica a Marx. O nome mais ouvido hoje, viu? Não é nem Marx, é Bakunin. Não preciso apresentar Bakunin para o pessoal. Lenin. Assim, eu disponho muito da visão que a Michelle trouxe. Que se a gente tem, na base da hierarquia estrutural, alguém que diz: eu sou contra esses homens entrando no banheiro, eu sou contra o uso dessa linguagem, eu sou contra... Aí vem aquela crítica de Bakunin a Marx. Dê poder ao mais ferronho dos militantes e veja ele se tornar o pior dos ditadores. Como é que se a gente não consegue enxergar essa crítica hoje? Porque, com todo respeito, desde que eu comecei a estudar a estrutura do comunismo, do socialismo, eu vi defesa do que ocorreu em Cuba. Eu vi defesa do que ocorreu na União Soviética. Eu vi defesa do que ocorreu na China. Eu não vi uma crítica em cima. Porque, por exemplo, se a gente está numa conversa... Se a gente está numa conversa, entrou ali uma pessoa que ela não está nem radicalizada, não está nem para um lado nem para o outro, está no muro. Aí chega lá, não, mas e o que aconteceu ali em Cuba? O que você me dá de explicação? Não, mas ali era uma outra época, a gente tem que pensar, até anacronismo a gente chegar nisso, tá. Mas se a gente não chegar nisso, como é que está a crítica? Porque o trabalho de base, e aí falando sobre o trabalho de base, trazendo o identitarismo de novo, o trabalho de base, ele não está atingindo tanto a classe trabalhadora. A gente continua tendo uma população que escuta mais os discursos da direita porque eles são simples, e quando a gente precisa trazer, essa pauta aqui, ela vai te ajudar no seu trabalho, mas ela também vai me ajudar, entendeu? Eu também preciso de direito, eu sou uma pessoa preta, sou uma pessoa LGBT, e eu preciso desse direito também. Se a gente der a mão aqui só no trabalho, você ganha teu direito, no momento em que fechar esse trabalho aqui, fechou essa cortina, eu fico de um lado, você fica do outro. Sem essa crítica, sem enxergar essa crítica, a gente não consegue palpar que a gente conseguir a revolução socialista agora vai nos deixar seguro. Não é palpável. Eu não enxergo, e aí eu estou sendo com todo respeito a vocês, meninas, eu nunca vi alguém sentar e criticar o que aconteceu em Cuba. É sempre uma passadinha de pano. Eu vou comentar sobre isso, que na verdade, vou ser bem sincera, tá? Como teve essa ascensão de pessoas do comunismo atualmente, assim, tem pessoas bem relevantes, hoje em dia a gente consegue consumir o conteúdo delas e tal,
Eu só fui descobrir o que aconteceu nas UMAPs porque eu fui estudar Che Guevara. Sozinha. Não teve nenhum comunista como de referência, assim, pensa canais grandes e tal, que eu assisti algum conteúdo e disse, caramba, não sabia disso. Eu fui estudar, eu fui buscar livro de história, eu disse, mano, será que é verdade essa parada do Che Guevara? E aí foi assim que eu fui aprender isso. E aí eu, como ateísta, até vou fazer uma brincadeira, sabe a questão da ocultação divina, que a gente diz, pô, Deus não intervém, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo? A autocrítica feita dentro do comunismo, que ela é invisível a quem está de fora, ela é como a ocultação divina. Tu nunca sabe que ela está acontecendo, mas alguém diz que está. E aí, tipo, é que nem eu, pra mim a mesma coisa que um religioso dizer pra mim assim, não, mas Deus está fazendo isso daqui, vai haver uma punição. Tá, confia, mas eu não vejo. É tipo, confia. Então, é muito perigoso que a gente deixe essa coisa, tipo assim, você vai ouvir se você estiver dentro do movimento. Então, assim, quando a gente acaba ficando fora, estando fora do movimento revolucionário, e para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que estudar por si só. A gente não tem uma referência que nos ajude. E para a gente ouvir a crítica, a gente tem que se inserir no movimento revolucionário, fica aquela coisa do tipo assim, você vai ver, mas só que aí a gente vai para a rede social, e quem que está dominando a rede social criticando a esquerda? A extrema-direita. Claro. E aí o que acontece? Aí aparece uma Michelle da vida que faz um vídeo fazendo algumas críticas pontuais à esquerda, é anticomunista, é uma direitista infiltrada, umas coisas absurdas, quando na verdade vocês podem ver, em nenhum momento eu estou fazendo uma crítica geral ao comunismo, geral ao movimento revolucionário ou de qualquer maneira defendendo o capitalismo. Eu sou inclusive anticapitalismo. Eu digo assim, por que eu sou anticapitalismo e não anticapitalista? Porque capitalista só existe porque tem capitalismo. Então, a minha posição é anticapitalismo. Eu sou tipo, esse sistema tem que ser quebrado, né? E aí eu ouço essa coisa, você é anticomunista. Não, cara, eu simplesmente faço críticas pontuais a coisas que a gente tem que pensar agora para não cometer erros depois. Então, falta para mim a própria esquerda revolucionária ir para sua própria rede social e falar sobre isso. Olha aqui, houve esse erro e hoje dentro das nossas bases a gente trabalha dessa maneira para que num movimento revolucionário brasileiro isso não ocorra. A gente não vê isso. Quem está fora do movimento não vê isso. Não dá novamente para você falar o movimento revolucionário, porque tem quem esteja dentro do movimento revolucionário tentando falar e mostrar um programa, uma perspectiva diferente. Há muitos anos, há décadas, na verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante é você vai analisar as publicações, os jornais e revistas dos partidos comunistas do passado, porque hoje, como eu falei, acho que todo mundo assimilou as pautas dos oprimidos de alguma forma. Mas no passado era gritante, cara. Nos anos 80, por exemplo, o jornal de uma organização chamada MR8, que é de orientação stalinista no Brasil, dizia abertamente, homossexualidade é uma perversão, é uma doença psíquica. Se você vai observar outros jornais, por exemplo, o jornal da Convergência Socialista... esse jornal era do Brasil? Do Brasil, tá. do Brasil. E aí, só para fazer, bem, para não te atrapalhar, havia uma influência religiosa muito forte nisso, especialmente por causa da AIDS. Especialmente porque a gente teve aquele... Então, veja, até mesmo uma parte revolucionária é influenciada pela religião. Sendo desenvolvida, enfim, psicanálise pode ser, já foi muito usada para o mal. Mas outros jornais, outras publicações são interessantes de você observar também. O jornal da Convergência Socialista, por exemplo, na época, a Convergência Socialista é uma organização que eu reivindico muito a história, a trajetória dela, que tinha, na época que alguns diziam que a homossexualidade era perversão e doença psíquica, a Convergência tinha uma fração homossexual dentro dela, para organizar... Burguês, né? Diziam que era desvio pequeno burguês. Os partidos comunistas, no geral... Desvio pequeno burguês. Os partidos comunistas diziam isso. Okay. O Stalin falou que era um desvio burguês. É a primeira vez que eu também falou que era um desvio burguês. Falou, por acaso. Olha que loucura, velho. Porque é uma onda daquela época, A Convergência Socialista tinha essa fração homossexual. O que eu estou tentando trazer com esse exemplo? Tem gente há décadas, desde esse momento, por exemplo, nos anos 80, que dentro daquilo que a gente chama de movimento revolucionário, opera muito diferente. Então, acho que é importante não jogar fora o movimento revolucionário de conjunto, mas observar que partido, que organização, que vertente, qual ideia, quem que é que está fortalecendo esse tipo de perspectiva sobre
trabalhadoras LGBTs. Sem dúvida, mas vamos... E só uma última Claro. coisa. Eu não estou falando isso, gente, para vender... Nossa, vejam aí como eu estou certa. Não é isso. É no interesse da libertação da humanidade. Não, sem dúvida. Mas a minha crítica, por exemplo, não é o movimento em si, mas a quem passa pano. Não, nem isso. A invisibilidade da crítica a quem não está no movimento. Mas você sabe por que eu acho que essa crítica... Por que eu... Por que ela é Sabe por que invisível eu para acho mim que não estou no movimento Essas revolucionário? opiniões da Há convergência muito socialista nunca chegaram a você? Última coisa que eu vou falar, eu passo a bola para ti. Sabe por que eu acho que essa história que eu tô essa outra perspectiva que eu tô trazendo nunca chegou? Porque toda vez que eu trouxe ela, algum comunista também me chamou de anticomunista. E aí, Esse é o toda vez que eu negócio. trouxe ela, alguém me falou, não interessa ficar debatendo o trotskismo. Porque toda vez que eu trouxe ela, alguém falou, isso é um debate que é do passado e nós precisamos debater futuro. Cabe aos telespectadores pensarem qual é o intuito por trás desses argumentos. Não vou desenvolver aqui. Não, sem dúvida. Mas, cara, nós precisamos fortalecer essas perspectivas. Porque, veja, eu acho que... Você começou o debate aqui falando, eu concordo com a ideia de uma revolução. Sem dúvida. Então, nós estamos fazendo um debate autocrítico e polêmico no interesse da revolução dar certo. Sem dúvida. E não contra a revolução. Exato. E por que alguns partidos e organizações não permitem que esses debates sejam feitos? E aí pensa, se eu sou uma pessoa favorável a uma revolução, eu tô aqui, uma das primeiras coisas que eu falei, como tu citou, sou favorável a uma revolução, mas eu não tenho o direito de saber que a autocrítica está sendo feita porque eu não estou dentro do movimento revolucionário. Isso para mim é assustador, porque é clubinho, vira um clubinho, tipo Claro. assim, sabe, é um negócio meio assim, existem informações que são secretas e só É uma nossas. seita, você só sabe que está lá dentro. Eu não diria que é uma seita, porque eu acho que tem Modo de falar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu penso da maneira do tipo assim, como que eu posso dizer que eu sou uma pessoa anticapitalismo, que eu entendo todos os problemas, falei inclusive já fora daqui, que eu me tornei vegana justamente por entender que o capitalismo é um problema. E aí, como que eu fico sabendo, como que chega a visibilidade para mim, se aí a gente diz, a gente não vai lavar roupa suja, não sei o quê. Gente, quem tem que ficar escondendo coisa é a direita. É a burguesia. É a burguesia. Eles têm que ficar escondendo e a gente acaba descobrindo. Agora, quem é revolucionário, quem quer mudar o sistema tem que ser transparente e mostrar justamente onde a gente tem que melhorar e por que a gente tem que melhorar, entendeu? E aí tem que tornar público. Mas Eu eu puxo acho esse que uma gancho vez da- que os socialistas expõem as suas táticas, eles são sequestrados dentro do seu território e levados para os Estados Unidos à força. Tática, política e disputa do movimento socialista precisa ser feita dentro do movimento socialista. Eu não tenho por que debater e discutir tática adequada de revolução com Nicolas Ferreira, por exemplo. Concordo. Agora, eu também fui atravessada por essas críticas, acredito que nós duas seremos quando esse debate for ao ar, de que nós somos pós-modernas, de que nós somos identitárias, porque de fato essa é uma disputa dentro do movimento socialista hoje. Isso é real, a gente está disputando o campo das ideias e a gente precisa ser incômoda. E aí, River, você trouxe que você nunca viu em lugar nenhum esse debate não anti-Cuba, desculpa, mas crítico a Cuba e crítico às experiências LGBT dentro das organizações socialistas, e eu vou na mão contrária, eu nunca vi esse debate ser feito. Agora, eu conheço pesquisadoras como a Amanda Palha, que é gigantesca, faz uma crítica acertadíssima a respeito da organização socialista, uma crítica acertadíssima a respeito da força do trabalho sexual, a respeito das prostitutas, da organização da família, que é uma pesquisadora travesti, num relacionamento não mono, que defende abertamente não monogamia, e a mulher estava num evento da Boitempo. Então, quanto que isso não chega na gente porque a gente não pesquisa a respeito? Mais um exemplo, Silvia Federici, Lélia Gonzalez, eu posso citar uma série de pesquisadores que estão debatendo nesse lugar e se colocando no lugar a ser criticado pelo movimento comunista. Mas vamos usar isso. Porque a Lélia Gonzalez e a Silvia Federici, dentro da maior parcela do movimento socialista, são lidas como pós-modernas, mas elas falam que elas precisam falar. Então, mas vamos usar isso que tu trouxe. Por exemplo, muitos dos nomes que tu trouxe, como fazendo essa crítica, e aí eu volto a citar, existem pessoas comunistas que falam muito do movimento revolucionário, que estão em voga
e que a gente não ouve, por exemplo, dessas pessoas isso que tu trouxe. É verdade. E é disso que eu estou falando. É isso que a gente precisa ouvir. Olha, a fulana, porque pensa comigo, tá? Não sendo revolucionária, por que eu pesquisaria Che Guevara? De verdade. Qual é o motivo que eu pesquisaria? Existe algum motivo efetivo para eu ir atrás e pesquisar o que Che Guevara realmente fez? Não existe. Então, quando eu quero saber o que algo fez, muitas vezes a informação, ela é difícil de ser localizada, especialmente para mim. Pô, eu leio ciência, gente, eu leio biologia, eu leio física, eu leio química, eu leio dados estatísticos. Aí eu vou ter que achar um braço ali para conseguir enfiar um comunismo e aí ler por uma série de perspectivas. Às vezes eu preciso que o movimento, e aí eu digo, não uníssono, que é o que eu falo sempre, não é uníssono, que este movimento aponte para mim também quem está fazendo, como está fazendo, para a gente poder ir lá e dizer assim, caramba, velho, olha só, tá vendo essa aqui realmente critica, e aí também apontar, mas olha como tem problema, porque elas são criticadas dessa maneira, como você apontou aqui, Ô, entende? Michele, eu concordo, assino embaixo disso que você está falando. Tem um problema. Os comunistas que ousaram pensar diferente foram perseguidos e dizimados pelos outros próprios comunistas. É o ponto. Exato. Ó, capítulos de livros foram apagados, trocados, invertidos. Fotos foram editadas. Trabalhadores que fizeram a revolução e que tinham críticas e questionamentos a como estava funcionando, por exemplo, a União Soviética, foram assassinados. É o caso do Trotsky, mas, de novo, não apenas ele. É muito parecido com o que você está fazendo aqui agora, né? Perseguindo o stalinismo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas Veja, não, sério, desculpa, nós estamos aqui num embate de ideias. Eu não Perfeito. tô te perseguindo pessoalmente e nem Não, concordo, nem eu. ameaçando a sua vida, como fizeram. O Comitê Central do Partido Bolchevique, que foi o comitê central que organizou a tomada do poder em 1917, foi 2/3 dizimado, tá? Então nós estamos falando de uma corrente política. Por que o movimento revolucionário não vai, Michele, trazer à tona? Porque não interessa. Ao longo da história não interessou. Para impedir que isso viesse à tona, gente foi assassinada. E olha que loucura, vocês lembram o tema que a gente está debatendo nesse momento? Eu lembro. Sim, Eu lembro. Revolução Socialista. Que a revolução seria a melhor forma da emancipação da comunidade. Aí se a gente tem esse problema e que não chega, como que há a garantia de que realmente vai ser o melhor? Não há, mas Exato. esse é o meu precisamos ponto. construir ou não precisamos? Precisamos. Então nós vamos Então- construir essa porra e lutar para que dê Só que certo. como é que eu vou saber quem tá na base? Porque o problema é quem tá na base da hierarquia Estando estrutural. no movimento e lutando para que a voz Mas da base qual prevaleça. parte do movimento? É aí que tá, você mesmo tá falando pra mim que vocês estão sendo silenciados por vocês mesmos. Não por vocês mesmos, mas, Mas por outras por alas. outras alas. Isso. Ó, Entendeu? River, se você vier pra luta com a gente, eu tenho certeza que vai ser mais difícil silenciar a eu gente. tenho vou um exemplo continuar no muito bagulho. bom. Eu trabalhei com uma mulher que ela é trotskista e ela tem uma das críticas mais potentes à organização das periferias que eu já vi em toda a minha vida. O nome dela é Nicole Barbosa, ela foi presidente do CEFES, do Conselho de Serviço Social. Não conheço. E ela tem uma... vale a pena pesquisar, ela é muito boa. Ela dedicou a pesquisa dela a mergulhar nos CRAs dentro das universidades e, primariamente, estudar como o rap era... A cultura do rap era um mecanismo de organização social naquele território. E aí a pesquisa dela vai se transformando, e você vai acompanhando a pesquisa, e você vê a pesquisa se transformando através do próprio materialismo. Por isso que eu estou batendo tanto no materialismo. Porque a partir dessa pesquisa, você vê que a pesquisa deixa de ser sobre o rap, torna-se sobre o funk, e aí, tipo, vira uma parada, eu não vou dar spoiler da pesquisa da minha amiga, mas, gente, é gigantesco. E é um produto trotskista, de uma pessoa trotskista, de uma mulher trotskista que tem relevância no debate comunista. E aí, por isso que eu defendo lá no início da conversa, que eu não estou aqui para defender uma identidade revolucionária, porque eu concordo que existem contribuições gigantescas de pessoas organizadas a partir das ideias stalinistas, inclusive a Amanda Palha, que para mim é uma travesti foda no Brasil, que pensa, enfim, organização do trabalho de forma qualificadíssima, mas também tem a Nicole Barbosa, que estava lá na base, na periferia, se organizando. Então, acho que precisa, publicamente pelo menos, precisa estar para além das nossas diferenças, da nossa identidade revolucionária. Porque quer dizer que eu sou mais ou menos revolucionária? Foda-se, da hora, eu sou menos revolucionária. Mas acho que temos contribuições a fazer, independente do espectro que a gente se localiza dentro Mas, do Amanda, movimento radical. Eu acho, com todo respeito, tá? A você, eu acho que é um pouco um espantalho isso, porque, veja,
O debate aqui não gira ao redor de afirmar um teórico ou outro, mas de observar, por exemplo, houve uma revolução. Mas quem ficou atacando o stalinismo Houve foi você, uma eu tenho que ser revolução. sincero. Você espantalhou, então. Houve uma revolução. Os trabalhadores tomaram o poder. Quando tomaram o poder, revogaram as leis czaristas homofóbicas. Isso aconteceu. O Lenin defendeu isso, o Marx defendeu isso. Nos primeiros 10 anos da Revolução, isso era a lei, era essa concepção política cultural que estava sendo construída. É claro que não é automático, mas você vai educando as gerações para que elas vão se formando nessa concepção. Depois isso mudou. É ou não importante você debater por que não seguiu sendo daquela maneira? E eu não estou falando aqui o teórico, o fulano ou o ciclano, em que pese eu adoraria debater o fulano ou o ciclano, tá? Acho fundamental. Eu também. Mas estou debatendo por que não se seguiu as ideias do Lenin, do início da Revolução? Por que as LGBTs deixaram de ser defendidas? Por que depois mudou a lei para dizer que pederastia era uma perversão fascista? Digo, eu acho que nós temos que debater isso. Inclusive, e não é a gente sentar precisa- com o Nicolas Ferreira para debater, Inclusive- mas divulgar opiniões sobre isso. Entendeu? Inclusive, a gente precisa definir qual é essa pederastia aí, porque a pederastia bíblica, ela é diferentona. tá? Se eu não me engano, pederastia eles usavam como sinônimo de sexo anal. Daí não. seria o sodomia. É, na Bíblia é Porque na sodomia. Bíblia, Sodomia, aí sim. eu fiquei na dúvida porque a Pederastia é pederastia... relacionamento com adolescentes quando eles novinhos e ficavam, tal. Quando você falou etc. pederastia... Gente, pelo fiquei, amor tipo, de Deus. sodomia. As duas vezes que ela citou pederastia, Eu fiquei agora? assim, o que eu faço agora? Será Porque, que eu entro? todo comunista fala do Lenin. Por que nós não podemos debater por que não se seguiu a linha do Lenin e se abandonou? Digo, faz É ou não importante sentido. debater, é importante debater. E eu acho que é isso que, vindo de uma pessoa... Eu sou, dentro de movimentos revolucionários, eu sou que está mais afastada de movimentos revolucionários. Do movimento, não da postura. Eu sou a que está mais afastada. Então, para mim, é super importante ver esse debate ocorrer para que eu diga, porra, que legal, agora eu estou vendo realmente o movimento fazendo um trabalho que deve ser constante no sentido de, tipo, vamos trabalhar isso aqui, vamos melhorar isso aqui e vamos unir forças com toda a classe trabalhadora para uma revolução. E aí eu tenho uma pergunta, não vai ser uma provocativa, mas eu vou voltar para Bakunin, com licença. Vocês estão... Vamos lá, a hierarquia estrutural. A gente estava trazendo ali. Antes nós tínhamos a defesa dos direitos LGBTs, tudo mais, foi descriminalizado. E aí mudou a hierarquia, mudou a base, né? Mudou a base da hierarquia, mudou o pensamento. E aí entra a questão. Não tem como virar um uníssono, a gente sabe disso. Só que, qual é a parte do movimento, e aí falando de uma pessoa de fora, porque eu não sou socialista, eu não sou comunista, e como anarquista vocês sabem que eu tenho severas críticas ao socialismo. Não é ao comunismo, é ao socialismo, eu sou contra o estado de transição. E aí entra a questão. Quando a gente entrar nessa base, porque a gente, para passar pelo estado de transição, a gente precisa da hierarquia estrutural, a gente vai ter que montar. Quando esse poder for para uma mão centralizada, como eu vou saber se ele segue a sua ideologia ou a sua ideologia? E qual vai ser a que vai cuidar dos meus direitos nesse momento? Quem tem que decidir são os trabalhadores coletivamente. É o que a gente Mamamos. chama de democracia operária, que é a democracia da maioria. Através de organismos, que na União Soviética se chamavam de soviets, que eram conselhos, mas sabe-se lá quais vão ser os organismos... isso agora em 2022, inclusive. Sabe-se lá quais vão ser os organismos que a Revolução Brasileira Latino-Americana vai trazer, mas são esses espaços que a gente chama, são os espaços de poder que os trabalhadores debatem e decidem. Então, eu espero que esse debate que nós estamos tendo aqui aconteça lá, por exemplo, e que a maioria decida qual é o caminho mais pertinente E a seguir. aí a gente volta para a primeira pauta praticamente. Se são os trabalhadores que decidem, se o trabalho da massa agora não está batendo no a gente vai fazer essa mudança, mas a gente precisa entender que esse público aqui também precisa. Vocês precisam entender que esse público, ele não é um homem de peruca entrando no banheiro, é uma pessoa trans acessando esse banheiro. Porque se essa conversa não chegar nos trabalhadores, eles vão decidir contra a gente. E é por isso que a gente precisa se organizar e disputar trabalho de base. ideologicamente o trabalho de base. Exatamente. Chegamos num ponto ótimo. Consenso. Precisamos fazer isso. Trabalho de base, é isso aí. Demonstrem, por favor, comunistas que estão hoje na internet, independente de vertente,
demonstrem para quem está fora que isso vai ocorrer. Especialmente, sabe quando você falou assim, eu não sei como vai ser decidido isso aqui no movimento revolucionário brasileiro e tal? Ponham no papel. Planejem, estruturem qual seria o modelo que a gente deveria usar e discutam entre as bases para justamente, será que essa aqui é a melhor forma de fazer? Ou será que a gente tem uma outra opção? Vamos ouvir as bases e já copiem o modelo, que seria da democracia dos trabalhadores, da democracia operária, já antes da revolução acontecer. Já começa a ouvir aqui. Concordo. E aí eu acho que a gente pode chegar num ponto muito legal de dizer, legal, agora a gente está sabendo comunicar com o povo sem parecer um bando de alucinado que quer pegar martelo e foice e sair cortando todo mundo, entendeu? Concordo. Maior pauta do Spectrum ever!